Fala, galerinha do canal do Rei Amoroso. Eu tô aqui hoje para mais um ensinamento e quero dizer que tô muito feliz. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por esse tempo. Quero colocar na mão dele esse ensinamento e agradeço por Deus nos instruir, nos dirigir, nos orientar, sempre em sua palavra e nos mostrar sempre e nos revelar sempre a sua palavra dividida corretamente. Oro por esse tempo, pelas palavras que vão ser ditas através da minha boca, das minhas cordas vocais. Agradeço por ser instrumento da verdade e ser instrumento de Deus, para que eu possa estar sempre edificando, levando a palavra dividida corretamente à sua família. E espero que ajude vocês nesse ensinamento. Hoje o ensinamento fala de um versículo que eu gosto muito no livro de Oséias, que é no capítulo 4, versículo 6. E Deus fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O que isso quer dizer de fato? Que o povo de Deus sempre é destruído porque lhe falta conhecimento. O que é esse conhecimento? É a precisão do nosso manual, da palavra de Deus dividida corretamente. Toda vez que um homem decide por ele mesmo o que Deus quer para ele, sem a orientação e sem a precisão da palavra de Deus, das palavras dele, acrescentando ou tirando coisas, o povo de Deus é destruído. E muitas vezes as pessoas falam de particular interpretação. Não, Deus fala que a palavra dele não é de particular interpretação. E a gente tem que entender isso e respeitar isso. Muitos religiosos, teólogos, pastores, muitas pessoas ainda falam que você simplesmente pega a palavra de Deus, é o que serve para mim, é o que cabe para mim. Não, é uma palavra, Deus tem uma voz. O que ele disse é o que é. E a gente não pode acrescentar e alterar absolutamente nada em sua palavra. Por isso existe hoje no mundo várias doutrinas, porque cada um pega aquilo que quer. Fala, então não, isso não serve para mim, isso serve para mim, isso funcionou. Aí vai lá e abre mais uma doutrina. Deus fala, o que ele fala está escrito no manual dele, serve para todas as máquinas. É como um motor, é um carro. Aquele motor você vai levar na oficina mecânica, o mecânico vai lidar com o motor do carro. Então, tem aquele manual para aquele carro. É a mesma coisa. Deus fez um manual. Nós somos uma máquina, somos um carro. E dentro de nós tem esse coração incrível que Deus colocou e depositou o Espírito dele dentro de nós. É claro que aqueles que acreditam em Deus, em Jesus Cristo como Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, que Deus foi poderoso para ressuscitar ele dos mortos, nós temos esse manual. E também para as pessoas que querem conhecer a Deus. O manual foi feito para todos os homens. Deus deu a medida de fé para todo mundo igualmente. O que define a nossa relação com Deus é a nossa crença no que Ele fala e sermos obedientes em acreditar no que Ele diz para nós. Então, eu amo esse versículo porque ele fala, Deus é claro e categórico aqui quando ele fala que o povo dele é destruído todas as vezes e será sempre, porque lhe falta conhecimento e precisão às promessas de Deus. Os homens não sabem como orar de acordo com a palavra de Deus, porque eles acreditam no que eles acreditam e vão em frente em suas ruas. Então muitas dessas do fracasso do homem é porque não conhece precisamente a palavra de Deus. Acrescenta coisas, tira coisas, faz como Eva no paraíso, que acrescentou coisas na palavra de Deus. Deus disse para Eva: se você comer desse fruto, certamente morrerás. Deus não falou que ia matar Eva. E ela acrescentou isso. Realmente, Deus não vai me matar. Então, a gente tem que entender o que Deus realmente diz, é o que ele quer dizer. Deus não falou que ia matar Eva. Deus falou que certamente ela morreria. Morrerás. O que isso quis dizer? Que ela continuou viva, só que sem o espírito dele. Morreu. Como que Eva morreu? Morreu espiritualmente. Como que Adão morreu? Morreram espiritualmente, porque certamente morrerás
Foi retirado deles o que eles tinham de mais precioso, o Espírito Santo de Deus. Então, certamente, aquilo causou a destruição. Destruição da Eva e do Adão e destruição também da humanidade, porque através deles nós carregamos essa genética que, infelizmente, nos trouxe uma vida de pecado. Por quê? Porque o homem está condicionado a acrescentar e tirar coisas da palavra de Deus. Por isso que muitas vezes o homem é destruído. Então, essa falta de compreensão e conhecimento exato da palavra de Deus tem destruído o povo de Deus sempre. O homem precisa aprender realmente o que está disponível. Então, a gente tem que entender qual é o coração de Deus, o que Deus diz. Primeira coisa que nós temos que entender são os princípios da palavra de Deus, porque quando você sabe os princípios da palavra de Deus, você entende como que Deus atua na vida do homem. Então, estudar a palavra a partir do que Deus diz, o que Ele quer dizer. Então, não tem como a gente acrescentar coisas e tirar coisas da palavra de Deus. Então, a gente tem que entender o que Deus fala a respeito desse povo, do povo dele, que somos nós, a família dele, quando nós somos destruídos, quando nos falta conhecimento, quando a gente não entende a palavra de Deus e a gente quer aplicar do jeito que a gente quer e a gente não vê os resultados na nossa vida. Existe princípio na palavra de Deus para tudo. Então, assim, um dos princípios a gente tem que entender que Deus não controla pessoas, tá? Então, assim, primeiro princípio é livre-arbítrio. Nós não somos computadores. Nós não somos um computador que Deus quer moldar, um robô que quer padronizar todo mundo igual. Deus não faz isso conosco, tá? Então, e outra coisa, acreditar que pessoas vão fazer aquilo que nós queremos. Orar para pessoas que... Vou dar um exemplo. Um homem ou uma mulher que desejam se casar, vai orar a Deus. Ai, pai, eu quero me casar com aquela mulher ou com aquele homem. Impossível. Deus não tira livre-arbítrio de ninguém e Deus não possui ninguém e não faz com que ninguém case com você porque você está pedindo. A gente tem que entender e ficar firme no livre-arbítrio. Deus não mexe, não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Outra coisa, Deus não controla, não nos controla. Então, a gente tem que ficar muito atento com os nossos pensamentos, porque se uma vez você acredita que Deus vai te controlar, Ele vai pensar por você o que você quer que Ele pense, você vai estar suscetível ao adversário. Então, assim, lembra que a gente renova nossa mente através da palavra de Deus. Se o nosso pensamento está muito intenso acerca de alguma coisa, a gente coloca luz, substitui as trevas por luz. Você precisa levantar a sua sala, vou dar um exemplo, sua sala está com a luz apagada. Ela não vai acender sozinha, a menos que tenha um sensor e você bata a palma. Mas ainda assim você precisa fazer uma ação. A mesma coisa se você tem um interruptor na sua sala. Você precisa levantar, ir lá, acender o interruptor e colocar luz na sua sala. Porque a treva só vai sair quando você lança luz. Então, a luz que nós lançamos dentro da nossa mente é com a palavra de Deus. Por isso, a gente é vitorioso sempre. Quando a gente substitui trevas por luz, que fala da palavra de Deus. Está muito difícil. Você tem medo no seu coração, né? Você tá lidando com muita pressão, tá lidando com muito medo. Que é difícil de você amar a Deus e acreditar em Deus quando você está lidando com medo. Então, a primeira coisa é você lançar luz sobre aquela situação que está muito intensa na sua vida. Então, quais são os versículos que Deus fala para você que você pode substituir? Tirar o medo. Deus fala, no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o que teme traz consigo a pena e não é perfeito em amor. E Deus fala, quando você tem medo, você não pode amar Deus, então você tem que substituir. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou de todos os meus medos, de todos os meus temores. Existem vários versículos na Bíblia que você pode substituir. Então, toda vez que você sentir oprimido,
pelas trevas, pelo mal, você precisa levantar e acender a luz. Então, assim, o povo de Deus vai ser sempre vitorioso e nunca vai ser destruído quando ele sabe aplicar os princípios em sua vida. Agora, toda vez que a gente teima em fazer o que a gente quer, acredita que Deus vai nos possuir, você está dando margem para o adversário entrar na sua vida e fazer uma ruína, uma bagunça. Então, primeiro de tudo é você saber os princípios, como você vencer o mal. E outra coisa, nunca acredite de verdade que vocês possam manipular ou que vocês podem controlar alguém, porque não está disponível isso na palavra. Deus não faz isso conosco. Quem trabalha dessa forma é o inimigo. Então, assim, não acredite, não orem por pessoas, para casar com pessoas ou para fazer coisa com pessoas, porque Deus não quebra o livre-arbítrio. Você pode colocar na mão de Deus e falar, pai, tenho um profundo sentimento por essa pessoa. Se tiver disponível, que seja feita a tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Agora, orar para que Deus traga pessoas para vocês, o que a força, gente, isso não está disponível. Não está disponível, porque Deus fez princípios, leis espirituais. Então fala, não, Deus vai fazer essa pessoa gostar de mim. Não, Deus vai fazer essa pessoa casar comigo. Não, gente, não está disponível. Deus não quebra a liberdade de escolha de indivíduo nenhum, seja filho dele ou não. O que está à nossa disposição é ajudar pessoas, edificá-las, encorajá-las na palavra de Deus. Você pode ajudar a pessoa na palavra, você pode mostrar para ela, olha, Deus fala isso aqui. E ainda assim ela não fazer. Por quê? Porque é a liberdade de escolha dela. Então, assim, a gente pode, ainda que nós amemos muito as pessoas, falar, olha, isso aqui é o que Deus diz para você. Mas, no final, a decisão e a escolha é individual. E a gente precisa respeitar. Então, maturidade também é isso, a gente respeitar o livre-arbítrio do outro. Porque Deus nos respeita. Então, eu espero que tenha abençoado vocês, espero que vocês aprendam a dividir corretamente a palavra de Deus. E se eu posso, através da palavra de Deus, deixar o que está escrito aqui para vocês, não acrescentem nada na palavra de Deus, não tirem nada. E não tenta dizer que aquilo coube para mim ou aquilo não coube para mim, ou Deus fala comigo de um jeito, fala com você de outro. Não, Deus diz o que Ele quer dizer e faz o que quer fazer. E se Ele fala que o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, a gente não tem que acrescentar nada. Faltou conhecimento porque você ignorou o que Ele falou. Então você vai ser destruído. Então não é que coube melhor para Michele ou coube melhor para você. É o que Deus diz, o que quer dizer aqui. A gente não acrescenta nada. O povo dele, quem é o povo dele? A família dele, os escolhidos dele. Por quê? Porque nós acreditamos, tivemos um coração doce para acreditar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, filho dele, que deu a vida dele, entregou por nós e ele ressuscitou dos mortos. Então, nós somos o povo dele, escolhido, porque tivemos um coração doce para acreditar no nosso Deus e Pai. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Qual é esse conhecimento? A verdade de Deus. Então, toda vez que te falta verdade, te falta a palavra de Deus, ou você acrescenta, você coloca coisas, você vai ser destruído. Então, espero que tenha ajudado vocês, no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço por esse tempo e um grande beijo. Vocês são perfeitos, lindos e amados. E justos. Não tem nada que separe vocês do amor de Deus. Fiquem com Deus.